sempre leio sentença, lei e acusação. E eu conheço, a acusação eu conheço que eu já li, do Ministério Público. Que a juíza endossou, pelo visto, na íntegra. A acusação do Ministério Público é a seguinte: o sítio, na verdade, é do Lula. E eu vou fazendo nota à margem. Não há nenhum documento que indique que seja. Mas o sítio era usado pelo Lula. Fato, era usado pelo Lula. Dicas de reforma ali foram dadas pela mulher do Lula. Há testemunhos a respeito. Lula tratava de fato o sítio como se fosse seu. Tudo isso é verdade. Mas existe o triplo salto carpado da acusação. A saber, qual é o triplo salto carpado da acusação, tanto no apartamento como no sítio? O dinheiro que pagou essa reforma, ainda que o sítio não seja do Lula, mas de uso do Lula, derivou de contratos fraudulentos de empreiteiras com a Petrobras. E sobre isso, não há prova nenhuma, nem testemunhal. O que você tem é testemunhos dizendo, de empreiteiros, inclusive, sim, nós reformamos a pedido do Lula, da família do Lula, né, tal, evidências de que o Lula sabia, embora a defesa negue, do que estava sendo feito no sítio, isso tudo. Sim. Evidência de que o dinheiro saiu dos contratos fraudados com a Petrobras, não há. Aí é uma coisa que se presume. Ele pegou agora mais 12 anos de cadeia. Não tem nenhuma dúvida, isso vai ser referendado pelo TRF da 4ª Região. O TRF da 4ª Região proibiu o Lula de visitar o irmão morto. Né? Concordou com a proibição, imagina. A lei do Sérgio Moro agora, que pretende ser draconiana com os presos, diz que até preso por crime hediondo, prevê que preso por crime hediondo possa sair para ver parente morto. Foi negado ao Lula esse direito, que não está preso por crime hediondo. Imagina se esse TRF4 que fez isso vai absolver o Lula. Não vai. Mas volta ao ponto. Mesmo sem ter muitos detalhes da coisa, você já sabia que o Lula ia ser condenado, ou não sabia? Sabia ou não sabia? Pensa um pouco. Pausa para pensar. Você sabia que ia ser condenado. Não tinha a menor dúvida de que ia ser condenado. Se uma condenação já está certa, num caso controverso, em que as provas são presumidas, você tem a certeza de que se fez justiça? É uma pergunta. Notem, a acusação não é que o sítio era do Lula. A acusação é que o dinheiro da reforma do sítio saiu de contratos com a Petrobras. Porque se não fosse de contratos com a Petrobras em particular, não poderia nem estar na 13ª Vara de Curitiba, porque a 13ª Vara de Curitiba é titular dos casos que dizem respeito à Petrobras. Lula, presta atenção, Lula vai ficar na cadeia. Estou sendo muito cru aqui. Ele pode não morrer na cadeia porque quando tiver muito velhinho, situação muito difícil, talvez ganhe indulto humanitário. Mas ele não sai mais da cadeia. Além desses dois processos, há outros 7. Eu só não digo que vai ser condenado em todos, porque pelo menos um deles é de um absurdo tal, que é o negócio da compra dos caças. Quem entra no detalhe do processo se espanta que a denúncia tenha sido aceita. Mas foi.
A denúncia foi aceita porque uma vez o Lula recomendou que não sei quem recebesse o chefe do Partido Social Democrata da Suécia. E o chefe do Partido Democrata da Suécia foi recebido numa visita de cortesia. Como o Gripen, um avião sueco, então o Lula estava praticando corrupção. Quem escolheu o Gripen foi a aeronáutica. Esse processo eu acompanhei, porque eu acompanhei esse negócio dos caças desde que eu era coordenador de política da sucursal de Brasília da Folha, em 96. E o Fernando Henrique quis renovar os caças, mas não deu porque faltou dinheiro, não tinha dinheiro. E a questão ficou lá pendurada. O Lula queria o acordo com os Rafale franceses, por causa da aproximação que ele fez com Sarkozy. Não estou dizendo que tivesse sacanagem, só estou dizendo que ele queria isso. Chegou até a anunciar uma vez que o Sarkozy veio aqui, ele anunciou o que não estava certo. A aeronáutica foi lá e fez outra escolha, por causa de transferência de tecnologia. Que os franceses e os americanos não aceitavam. A Hillary Clinton fez lobby em favor dos caças americanos. Então talvez nesse ele seja absolvido. E também é preciso, né, em 9 processos, que ele seja absolvido em 1, para conferir certa verossimilhança de independência do judiciário. Agora, o que se consolida de grave aí, e agora é com Lula, mas será com todo mundo. Mas será com todo mundo. Vamos ver, nós temos aí já gente do governo e da família presidencial enrolada com acusações. Vamos ver se vão usar os mesmos critérios. O que eu estou dizendo para que os senhores advogados, penalistas, criminalistas e outros, e para que o espectador e o ouvinte saiba, é o seguinte: eu duvido que a juíza tenha encontrado, sem ler a sentença, hein, doutor? Sem ler a sentença. Eu duvido que a juíza tenha encontrado o nexo entre o contrato da Petrobras e o dinheiro do sítio. Ademais, prestem muita atenção. Qualquer corrupção de 2 centavos é corrupção se corrupção for, eu sei. Mas para quem liberava bilhões em empréstimos, em última instância, para quem tinha influência na liberação de contratos bilionários do BNDES, não era ele pessoalmente, porque tem um conselho, mas enfim, tinha influência. No caso do apartamento, o dinheiro é 1, não sei quantos milhão, 1 milhãozinho de nada. No caso do sítio, outro milhãozinho de nada. Vai ver o Lula, com todo o poder que teve, não sabe roubar, né? Vai ver não. Fica roubando coisa michuruca. Sabe como é? Operário, ignorante, né? Não tem tradição ali. Quando pega coisa ruim, assim, coisa michuruca. Não, atenção, se comprovado que teve fraude na Petrobras e que o dinheiro da fraude da Petrobras foi parar no apartamento, ok. Mas não foi provado no caso do apartamento. E duvido que tenha sido provado no caso do sítio. Não li a sentença. Lê-la-ei. Lê-la-ei. Ah? Mas e tudo que você escreveu sobre o PT 5 livros? Não, eu escrevi e sustento que o PT organizou um esquema para se consolidar e permanecer no poder eternamente. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E se entendeu com empreiteira, se entendeu com banqueira, se entendeu com não sei o quê. Isso é outra coisa. Tentou formas paralelas de financiamento do partido. Talvez tenha havido enriquecimento desse ou daquele. Eu considero essa outra questão muito mais grave. Organizar-se para aparelhar o Estado é muito mais grave do que isso. Mas não contem comigo, nem agora, nem depois, nem quando os bolsonaristas estiverem na mira, porque cedo ou tarde entrarão. Ah, não, com a gente não acontece, hein? Como? Hein? Não acontece? E o que está em curso? Como não acontece?
Ontem apareceu a segunda sobre o Flávio Bolsonaro. Né? E, de novo, vem a questão da lavagem do dinheiro. A corrupção e lavagem de dinheiro. Que ficaria difícil de provar nesse caso. Mas, enfim, a defesa do Lula já sabe qual é o destino desse processo, já sabe que será condenado também no TRF4. Não tem a menor dúvida de que será. É o mesmo processo do apartamento, é igualzinho. É igual. É um espelho. Só muda o imóvel. E será condenado na outra penca. O Lula, eu digo infelizmente que eu não acho isso bom para o país. Não acho bom para o país que um ex-presidente da República, que fez coisas importantes, que cometeu erros gravíssimos, termine seus dias na cadeia. Mas vai acontecer com o Lula. A menos que haja um indulto humanitário, algum acordo para colocar em prisão domiciliar ou algo assim. Porque é um julgamento que já está decidido antes do julgado. É simples assim. Podem conviver com isso que eu estou falando, ótimo. Não podem, paciência. Falaria isso a respeito de qualquer um, de qualquer partido, desde que as condições fossem essas. E a razão é simples. Não pertenço à milícia de pensamento, nem de esquerda, nem de direita, nem de nada. Não sou militante político. Sou militante das regras do jogo. E nas regras do jogo da democracia, a gente condena as pessoas quando há provas. Quando há ilações e quando boa parte dos testemunhos é de gente com delação premiada, interessada em livrar o próprio, em tirar o próprio da reta, aí eu acho que a gente precisa com um pouco mais de cuidado. Eu vejo que nesse particular, com a devida vênia, o governo começa mal. Porque parece que as coisas que pesam contra os seus merecem sempre a pecha de isso é armação da oposição ou, como que é o Steve Bannon, né? Um queridinho da turma, como que é do marxismo cultural. Né? Esse delinquente que eu duvido que algum dia tenha lido Marx. Né? Primeiro que é difícil. E segundo que nem é da tradição daquela gente. Né? Então é o seguinte, surpresa zero. Zero. Não há a menor surpresa nessa condenação. Isso era certo, como 2 e 2 são 4. Né? O comportamento da juíza diante do Lula já tinha evidenciado isso. Ela foi bastante deselegante e disseram assim, olha que corajosa foi a juíza, quando ela deu ali uma bronca no Lula. Corajoso? Que coragem há diante da pessoa que está ali no tribunal, na condição de quem é alvo da persecução penal, está presa e sabe que não vai sair dali. A coragem só existe contra a gente poderosa. Não existe coragem contra quem não tem poder. Ou eu estou errado? A coragem só existe quando de fato há um risco na operação. Ali o único risco que correu a juíza naquele dia foi ser aplaudida pela turma que queria que o Lula fosse condenado. E ela foi aplaudida. Foi o único risco. Né? Arriscado mesmo inclusive moralmente, você evidenciar que aquilo que a opinião dominante pensa não está correto. Para isso é preciso coragem e clareza.
Hã? No caso do apartamento, não existe o liame entre o contrato e o apartamento. E o Sérgio Moro confessou isso por escrito. Este juízo nunca disse que o dinheiro que resultou no apartamento tenha saído de contratos da Petrobras. Ele confessou que o caso nem era dele originalmente. Vamos ver se agora, no caso do apartamento, alguém, pelo menos há um testemunho dizendo: não, é verdade, doutora, o dinheiro do sítio saiu de um sobrepreço que a gente comprou, que a gente pagou na Petrobras. Hã? Ah, mas se o PT corrompeu todo o Brasil, bom, então aí é outra coisa. Aí você está fazendo, na verdade, um juízo macropolítico. Você está fazendo um juízo macropolítico e transformando isso em condenações criminais. Em pena. Você acha isso legítimo? Acha? Especialmente os militantes políticos, esses novos políticos chegaram ao Congresso, um dia a prática chegará a vocês. Né? Se eu estiver por aqui, vou apontar, vou dizer que é injusto. Mas também farei questão de dizer que é injusto segundo os meus critérios, mas será justo segundo os critérios de vocês. Não é isso? Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.